Meus amigos e amigas que se encantam com as poeiras das estradas do interior, com o cheiro da terra molhada pela garoa e com os mistérios que se escondem por trás das porteiras das fazendas velhas, preparem o coração. A história que lhes trago hoje não é para os fracos de espírito, mas para aqueles que sabem que a vida, no campo ou na cidade, é feita de provações, segredos e uma busca incansável pela verdade. E se vocês, como eu, acreditam que as melhores narrativas são aquelas que tocam a alma, que nos fazem pensar na força do ser humano e naquilo que a gente é capaz de esconder, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal para não perderem um só capítulo dessa jornada e compartilhem essa história com quem também ama sentir um bom arrepio na espinha. Dessa forma, a gente continua desvendando juntos os cantos mais profundos da alma do nosso Brasil. Fazenda Ventania. O nome, em meados dos anos 1950, era um convite ao sussurro do vento entre os capins altos, entre os pés de café que se estendiam por léguas, verdes e vigorosos sob o sol de Minas Gerais. Uma vastidão de terra que parecia respirar junto com o céu imenso, onde o azul se misturava com o branco das nuvens carregadas de promessas de chuva e às vezes de tempestades. Ali, na sede da fazenda, uma casa grande e colonial, com suas paredes caiadas de branco já meio descascado, e a varanda ampla que abraçava a frente, morava João de Deus. 55 anos nas costas, mais de 40 deles dedicados àquela terra que ele conhecia como a palma da mão. Cada dobra, cada veia d'água, cada palmo de solo fértil ou pedregoso. João de Deus era assim a imagem da retidão. Corpo forte, ombros largos que carregavam o peso do trabalho pesado e, talvez, de outras coisas que a luz do sol não alcançava. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo sol impiedoso, tinha sulcos profundos ao redor dos olhos castanhos. Um olhar que era mais de observação do que de expressão, como se ele estivesse sempre lendo as entrelinhas do mundo. Era um homem de poucas palavras, preferindo o silêncio da lida, o mugido do gado, o canto dos pássaros e o chiado da chaleira no fogão a lenha a qualquer tagarelice vazia. Sua barba grisalha e bem aparada conferia-lhe uma aura de sabedoria antiga, de alguém que sabia os segredos da vida e da morte que a terra guardava. A rotina de João era um relógio. Acordava antes do sol raiar, com o galo ainda sonolento e o cheiro de café forte já subia do bule na cozinha. Vistoriava o curral, conferia o gado, dava ordens aos peões com um gesto de cabeça ou uma frase curta e decisiva. Depois, montava seu cavalo baio, o velho trovão, e percorria os campos inspecionando as lavouras de café e milho, as cercas, os açudes. Aquele era seu reinado, construído com suor e sacrifício, prosperando em uma época de incertezas para muitos. E ele, João, era seu monarca silencioso, respeitado por todos na região. Mas, por trás daquele homem sólido como um carvalho, havia uma fenda, uma rachadura que a qualquer momento podia se abrir e engolir tudo o que ele havia erguido. Um segredo, um enterro silencioso. Uma noite escura que ele tentava apagar da memória, mas que teimava em reverberar nos silêncios da fazenda, no estalar da madeira velha da casa, no uivo do vento noturno. Naquele fim de tarde, o sol descia preguiçoso no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e roxo. O poeirão que o gado levantava ao retornar para o curral ganhava um brilho dourado. João de Deus estava na varanda, sentado em sua velha cadeira de balanço de madeira escura, o cachimbo na boca, soltando baforadas lentas que se desfaziam no ar morno. Um dia de trabalho intenso chegava ao fim, e aquela era a sua hora de paz, de contemplação, de se fundir com a paisagem que tanto amava e que, paradoxalmente, era testemunha silenciosa de seu maior fardo. A paz era quase palpável, tão densa que se podia cortar com uma faca. Foi nesse instante que ela surgiu, uma figura na estrada de terra que levava à fazenda. Primeiro, apenas um ponto escuro, que ia ganhando forma à medida que se aproximava. Uma mulher, vestida de preto, um lenço escuro cobrindo-lhe a cabeça, o corpo esguio e ereto, os passos firmes e decididos, levantando pequenas nuvens de poeira a cada movimento. Ela vinha caminhando sem pressa, mas com uma determinação que gelou o sangue de João de Deus. Ninguém se aproximava da fazenda Ventania a pé, e muito menos uma mulher sozinha, em um traje tão sombrio àquela hora. O coração de João deu um salto, um baque surdo contra as costelas. O cachimbo escorregou de seus dedos, caindo no assoalho de madeira com um pequeno estalo. A fumaça ainda pairava no ar quando a mulher parou, a poucos metros da varanda, os olhos fixos nos dele. Não havia medo neles, nem súplica. Havia apenas um conhecimento antigo, uma certeza que parecia queimar. João não conseguiu dizer uma palavra. Sua garganta estava seca, seus músculos tensos. A mulher, então, ergueu uma mão fina e pálida, e sua voz, embora baixa, cortou o silêncio do campo com a precisão de uma faca.
As palavras ecoaram não apenas no ar, mas dentro da alma de João, atingindo o ponto mais profundo de seu segredo mais bem guardado. Eu sei quem você enterrou. O mundo de João de Deus parou. O sol pareceu congelar no horizonte. O mugido distante do gado silenciou. O vento se calou. Aquelas 5 palavras desmantelaram, em um sopro, os anos de construção de uma vida de aparente tranquilidade, de um silêncio forçado. Em um piscar de olhos, o passado, que ele acreditava ter enterrado para sempre sob a terra virgem de sua fazenda, estava ali, materializado na forma daquela mulher desconhecida. Quem era ela? Como ela sabia? Essas perguntas giravam em sua mente como abutres, enquanto o pavor se espalhava por suas veias. Um veneno lento e inevitável. A injustiça daquele momento não era apenas a ameaça de exposição, mas a brutalidade com que seu santuário interior, seu refúgio, estava sendo violado. Era como se a terra, sua cúmplice silenciosa, tivesse traído sua confiança. A mulher deu um passo à frente e a luz moribunda do sol iluminou um sorriso pequeno, quase imperceptível nos lábios dela. Não era um sorriso de alegria, mas de quem detém um poder imenso. E João de Deus percebeu, com um arrepio gélido, que aquela mulher não estava ali por acaso. Ela era o arauto de uma tempestade, a materialização de seu pior pesadelo. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas costas, seus olhos tentando decifrar o enigma diante dele, enquanto a figura enigmática da mulher continuava a olhá-lo, sua presença uma interrogação gritante no crepúsculo. De que cidade você está assistindo a essa história? De que lugar do nosso Brasil você compartilha comigo a expectativa do que virá a seguir? Pois a partir desse instante, a vida de João de Deus, o fazendeiro sólido e respeitado, desmoronava sob o peso de um segredo desenterrado. Ele estava agora nas mãos de uma estranha, uma mensageira do passado, e o que ela exigiria em troca de seu silêncio, ou de sua revelação, ainda era um mistério mais sombrio do que a noite que começava a cair sobre a fazenda Ventania. Ele sabia, com uma certeza dolorosa, que sua paz havia chegado ao fim e que essa mulher era apenas o começo. O cachimbo jazia no chão de tábuas, seu fumo rareando no ar, uma pequena fogueira que se extinguia. João de Deus sentia o sangue gelar e ferver ao mesmo tempo, uma contradição que o deixava imóvel na cadeira de balanço. O sol morria no horizonte, e as sombras alongadas da fazenda pareciam engoli-lo. A mulher, agora, não era apenas uma figura, mas uma presença cortante, o prenúncio de algo terrível. Seus olhos escuros, profundos como poços sem fundo, não desviavam dos dele. Quem é você? A voz de João saiu rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que, apesar do choque, ele tentava reaver. E o que significa isso que está dizendo? Não entendo de que enterro fala. A negação era um instinto, uma couraça antiga que ele esperava que o protegesse, mas a mulher não recuou. Seus lábios finos se curvaram em um sorriso que não era de escárnio, mas de uma melancolia antiga, como se ela carregasse o luto do mundo. Meu nome é Mariana, ela disse, a voz calma, mas com uma ressonância que arrepiou João até a espinha. Mariana Mendes, e eu sei de quem você se livrou naquela noite fria de agosto, há mais de 20 anos. Sei o cheiro da terra revolvida, o som do silêncio que se seguiu e a mentira que você plantou junto com ele. João sentiu as pernas fraquejarem. 20 anos? Agosto? O nome Mendes. Aquele sobrenome era como uma pedrada no estômago. Ele tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu de imediato. Quando conseguiu pôr-se de pé, a postura ainda era altiva, mas o tremor nas mãos era inegável. Você está enganada, mulher. Vá embora daqui. Não há nada para você nesta fazenda, nesta terra. Eu não conheço nenhum Mendes. Mariana deu outro passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. O crepúsculo banhava seu rosto em tons azulados, realçando a palidez e a determinação em seus traços. Enganada? Ah, João de Deus. Meu pai não era um homem de esquecer fácil, e eu também não sou. Nem o tempo, nem a distância. Nem mesmo a morte puderam apagar a memória do que aconteceu aqui. Ela estendeu a mão e, em sua palma, um pequeno pedaço de tecido gasto, um retalho de chita com um bordado de flor desbotado. Reconhece isto? Era da manta que cobria o pequeno, antes de você o colocar sob a terra. O ar pareceu rarear. O pedaço de chita era como um raio que o atingia em cheio. Não era possível. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia daquele detalhe. Era um segredo tão íntimo, tão profundamente guardado, que ele mesmo raramente ousava remexê-lo na sua memória. As pernas de João cederam de vez e ele se sentou pesadamente na cadeira, o rosto pálido, a respiração presa na garganta. Ele não conseguia desviar o olhar do retalho, do bordado singelo que agora parecia um grito acusatório. Não pode ser. Ele balbuciou, mais para si mesmo do que para ela. Mariana abaixou a mão, mas não guardou o pedaço de tecido. Deixou-o ali, à vista,
como uma prova irrefutável. Pode ser. E é. Eu não vim aqui para fazer rodeios, João de Deus. Vim buscar a verdade. E se for preciso, desenterrarei não só o que está sob a terra, mas cada segredo podre que se escondeu nas rachaduras destas paredes. A noite caía de vez, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. O vento frio da serra começou a soprar, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como se compartilhassem o segredo que acabava de ser desvendado. João, em seu desespero silencioso, sabia que não podia simplesmente mandá-la embora. Não agora. A mulher detinha um poder sobre ele. Uma informação que, se viesse à tona, destruiria não apenas sua reputação, mas a própria essência de sua vida, o pilar de sua existência. Você não vai falar com ninguém, João disse, a voz quase inaudível, mas com uma ameaça velada que ele não usava há anos. Mariana soltou um suspiro, como se a ameaça fosse apenas uma brisa. Depende de você, João de Deus. Eu não sou uma mulher de fazer alarde sem necessidade. Mas também não sou de ser calada. Eu vim de longe, cruzei muitas léguas carregando essa história nas costas. Não vou voltar de mãos vazias. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. Preciso de um lugar para passar a noite. E amanhã a gente conversa. De verdade. João hesitou. A ideia de ter essa mulher, esse fantasma do passado sob seu teto, era enlouquecedora. Mas a alternativa, ela espalhando seu segredo pelos arredores, desenterrando tudo, era ainda pior. Com um grunhido, ele se levantou, ainda cambaleante. Venha, há uma pequena casa de hóspedes no fundo, perto do açude. Fica lá por esta noite, mas nenhuma palavra a ninguém. E amanhã? Amanhã a gente vai resolver isso. Mariana apenas assentiu, sem uma palavra a mais, e o seguiu. O silêncio entre eles era pesado, carregado de anos de dor, de segredos e de uma promessa de acerto de contas que pairava no ar. João a levou até a pequena construção de alvenaria e madeira, afastada da casa principal, com um quarto e um fogão a lenha. Acendeu a lamparina, indicou o poço e o pequeno riacho próximo para a água. Tem alguma lenha seca lá dentro e umas mantas no armário. Ele não a olhou nos olhos, não conseguiu. Aquele pequeno retalho de chita queimava em sua mente. Naquela noite, a fazenda Ventania parecia mais fria e escura do que nunca. João de Deus não dormiu. Andava pela casa, as tábuas do assoalho rangendo a cada passo, cada som amplificado pelo silêncio opressor. Sua mente era um turbilhão de memórias, de imagens que ele havia trancado a 7 chaves. A presença de Mariana era um espinho cravado em sua carne, uma ferida que ele tentava ignorar há décadas e que agora latejava com uma intensidade insuportável. Os peões, na manhã seguinte, notaram a estranha mulher na fazenda. O carroceiro que viera buscar o café colhido, o leiteiro que passava pelas porteiras, todos viram. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Chegou uma forasteira na Ventania. Sussurravam nas vendas e nas fazendas vizinhas. Mulher séria, de preto, não fala com ninguém. E o seu João de Deus? Bem, parece que anda mais calado que o normal. Os olhares. Os olhares. João os sentia como facas em suas costas. Quando passava pelos trabalhadores na lavoura, quando ia à cidade para comprar mantimentos, as pessoas o cumprimentavam com a formalidade de sempre, mas seus olhos deslizavam para ele e depois para os arredores como quem busca algo ou confirma um boato. Os murmúrios, embora não ditos diretamente a ele, chegavam aos seus ouvidos, carregados pelo vento, trazidos pelos peões mais fofoqueiros. Dizem que ela veio de longe, um dizia ao outro, e que tem algum acerto de contas com o seu João. João sentia o julgamento da sociedade começar a corroer a base de sua autoridade. Ele, sempre o pilar da comunidade, o homem íntegro, o exemplo, agora o objeto de sussurros e curiosidade mórbida. Ele tentou manter sua rotina, sua fachada de ferro, mas cada tarefa parecia mais pesada, cada nascer do sol, uma lembrança da escuridão que se aproximava. A presença de Mariana, ainda que distante na casinha de hóspedes, era uma constante ameaça. Ele a via de relance. Às vezes, sentada na pequena varanda, observando a fazenda com uma calma perturbadora. Ela não falava com ninguém, não se intrometia, mas sua simples existência ali era um questionamento mudo de tudo o que ele representava. Em um dos dias, enquanto João inspecionava o gado, ouviu a voz de Mariana. Ela estava com o capataz Zé Miúdo, um homem de confiança, mas também dado a uma boa prosa. Essa terra é rica, ela dizia, os olhos varrendo a plantação de café. Mas a riqueza, às vezes, esconde muita pobreza, de alma. Zé Miúdo, visivelmente desconfortável, tentava mudar de assunto, mas Mariana era persistente, suas palavras pequenas agulhas. João sentiu a raiva subir, mas também o medo. Ela não estava apenas o ameaçando, estava sutilmente plantando sementes de dúvida ao redor dele. A inquietação crescia em João de Deus.
Aquele segredo, antes enterrado tão fundo, parecia agora borbulhar à superfície, e Mariana era a força que o impelia para fora. Ele não podia mais se esconder. A verdade, ou o que ela viesse a revelar como verdade, estava a um fio de ser exposta. Ele tentou abordá-la mais uma vez, mas ela sempre o desarmava com um olhar, uma frase curta que voltava ao passado. Ele sabia que a única maneira de se livrar dela seria enfrentando o que ela sabia. O elemento transformador não era uma chegada de paz, mas de tormento. Um catalisador brutal que o forçaria a uma confrontação que ele havia evitado por mais da metade de sua vida. E no fundo de sua alma torturada, uma pequena, ínfima parte dele sentia que talvez, só talvez, fosse a única forma de, um dia, poder respirar sem o peso daquele fardo. O que Mariana exigiria em troca de seu silêncio, ou para desvendar sua própria história, era um mistério que prometia virar o mundo de João de Deus de cabeça para baixo. O amanhecer na fazenda não era um evento solitário, mas uma sinfonia de despertares. Antes mesmo que os primeiros raios de sol rompessem a névoa fria da madrugada, o canto estridente do galo já cortava o silêncio, seguido pelo arrulhar suave das pombas no telhado do celeiro e o cacarejar inquieto das galinhas no terreiro. Na cozinha, o borbulhar da água na chaleira sobre o fogão a lenha era o prelúdio para o cheiro inconfundível e reconfortante do café fresco que se espalhava pela casa, um abraço aromático que tirava o frio da noite. Isabel, com seus cabelos ainda desgrenhados e os olhos levemente inchados de sono, era quem quase sempre iniciava esse ritual. Enquanto Clara terminava de se vestir, os músculos ainda dormentes do trabalho do dia anterior, Isabel já moía os grãos. O ruído rítmico e seco que preenchia a cozinha era como uma canção de ninar para o novo dia. Quando Clara descia as escadas, o piso de madeira rangendo sob seus pés encontrava a mesa já posta, o pão de milho assado na véspera, o queijo fresco da própria fazenda, o bolo de fubá com goiabada e, claro, o café fumegante. Os pequenos gestos de carinho teciam a rotina, invisíveis para olhos externos, mas fundamentais para elas. Clara, ao se sentar, estendia a mão para o xícara de Isabel, roçando levemente os dedos um no outro, um toque rápido, quase imperceptível, mas carregado de uma ternura que dispensava palavras. Isabel, por sua vez, esperava que Clara provasse o café antes de se servir, com um olhar questionador de esguelha, buscando a sua aprovação silenciosa que sempre vinha com um aceno de cabeça e um pequeno sorriso nos lábios cansados da fazendeira. Depois do café, a vida se desdobrava na lida da fazenda. Clara, com sua força habitual, ia para o curral ordenhar as vacas, o som suave do leite jorrando no balde de metal enchendo o ambiente. Isabel, apesar de menos acostumada à labuta braçal, não ficava parada. Cuidava da horta, arrancando ervas daninhas com cuidado metódico, colhendo os vegetais para o almoço, as mãos delicadas, sujando-se de terra, mas os olhos brilhando com a satisfação de ver o alimento que a própria terra oferecia. Mais tarde, juntas, elas cuidavam dos galinheiros, recolhiam os ovos, umas vezes rindo de alguma galinha fujona, outras compartilhando o silêncio cúmplice da tarefa. Os almoços eram servidos à sombra da varanda, quando o sol já se mostrava mais intenso, mas a brisa ainda era fresca. Era ali, enquanto comiam a comida simples e farta, que se permitiam um pouco mais de intimidade. As pernas de Isabel roçavam discretamente nas de Clara sob a mesa, um contato que era um lembrete constante da presença uma da outra. Clara, com a voz rouca pelo uso, contava sobre o gado, sobre os sinais da chuva que se aproximava, sobre a terra que pedia mais ou menos água. Isabel, com sua calma inerente, ouvia, oferecendo palavras pontuais ou apenas a escuta atenta, seus olhos encontrando os de Clara em momentos de compreensão mútua que transcendiam qualquer discurso. Às vezes, a chuva chegava de repente, um prenúncio que Clara sempre sabia decifrar. O céu escurecia em questão de minutos, um trovão distante anunciava a chegada, e logo o cheiro úmido da terra molhada entrava pelas janelas. O som da chuva batendo no telhado de telhas e nas folhas das árvores era um bálsamo, um convite à introspecção e ao aconchego. Nesses dias, as tarefas externas eram adiadas, e elas se recolhiam, Isabel lendo um de seus livros, Clara remendando alguma peça de roupa ou afiando ferramentas, o silêncio apenas pontuado pelo som da chuva e o crepitar da lenha no fogão, que mantinha a cozinha aquecida e a casa com um ar de refúgio. Em tais momentos, um olhar furtivo, um sorriso compartilhado, bastavam para reafirmar a certeza de que aquele era o mundo delas, perfeito em sua simplicidade e isolamento. Mas o isolamento, por mais que parecesse, nunca era completo. A fazenda estava longe da cidade, mas não era um universo paralelo. As notícias e os sussurros tinham pernas, e as de fofoca eram mais rápidas do que as de qualquer mensageiro. Os poucos vizinhos que vez ou outra apareciam para comprar um queijo ou umas galinhas traziam consigo não apenas a necessidade, mas também a curiosidade.
O carteiro, que aparecia uma vez por semana, deixava não só as raras cartas, mas também os fragmentos do que era falado na vila. Os olhares nas feiras, quando Clara descia para vender seus produtos, já não eram apenas de admiração pela sua força e destreza. Havia algo mais, uma ponta de desconfiança, um brilho de especulação que ela não podia ignorar. As conversas cessavam abruptamente quando ela se aproximava de algum grupo de mulheres, retomando em tons mais baixos assim que ela passava. As perguntas, antes inocentes sobre a saúde da safra, começavam a se estender sobre a amiga da cidade, sobre aquela moça que veio ajudar, sempre com uma entonação que mudava sutilmente a palavra, transformando-a em algo que sugeria mais do que apenas amizade ou ajuda. E a sua hóspede, Clara? Ainda por aqui? A cidade grande anda mesmo muito perigosa, não é? Disse Dona Odete, a esposa do padeiro, com um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto Clara empacotava as maçãs que ela havia comprado. Clara apenas murmurou uma resposta protocolar, sentindo o calor subir em suas faces, não de vergonha, mas de uma raiva contida. A insinuação, clara como água do riacho, era um punhal. A Isabel, os sussurros não chegavam de forma tão direta, mas ela sentia o ar espessar. As poucas vezes que acompanhava Clara à cidade, notava os olhares, as conversas que se interrompiam. Sua sensibilidade apurada captava a energia tensa, a curiosidade velada por trás dos sorrisos falsos. Ela via a forma como os olhos se demoravam em Clara, e depois nela, avaliando, julgando. Isabel começou a notar as diferenças em Clara depois dessas idas à cidade. Clara voltava mais silenciosa, os ombros um pouco mais tensos, a boca mais apertada. As mãos, que antes buscavam a sua com um carinho despreocupado, agora eram mais hesitantes, como se temessem ser observadas mesmo ali, dentro dos limites da fazenda. A fofoca, embora saindo uma névoa, já começava a se solidificar, transformando-se em uma presença intrusa que ameaçava a paz que elas haviam construído. Dentro da cerca de arame farpado da fazenda, com o latido dos cachorros e o murmurar do riacho, elas tinham um santuário. Mas o mundo lá fora, com seus julgamentos e suas convenções, parecia se esgueirar pelas frestas, carregado pelo vento que soprava do vilarejo. Elas se refugiavam cada vez mais em seu mundo, na quietude dos gestos, na profundidade dos olhares. A cada dia, a necessidade de proteger o amor que nascia e florescia entre elas se tornava mais evidente, mais urgente. O abraço na noite fria, o calor das mãos dadas enquanto caminhavam entre as plantações, a risada compartilhada à beira do fogo, tudo isso se tornou ainda mais precioso. Um tesouro a ser guardado da invasão silenciosa e cruel da curiosidade alheia. A cada novo comentário, a cada olhar especulativo, o elo entre elas se fortalecia, tornando-as um contra o mundo, um mundo que começava a bater à porta. Elara e Elias haviam forjado um vínculo inquebrável, um refúgio de intimidade em meio à tapeçaria vibrante de 1888. Sob a luz bruxuleante de uma lamparina no sótão que lhe servia de santuário, Elara confidenciou as perdas que a impulsionaram a desafiar o tempo, a esperança de restaurar aquilo que a história havia corrompido. Elias, por sua vez, revelou o peso da responsabilidade na Cronos Corp, o temor de que sua tecnologia pudesse ser pervertida e a solidão de carregar um fardo tão grande. A partilha desses segredos, não apenas científicos, mas das suas cicatrizes mais profundas, solidificou um laço que transcendia a missão e o próprio tempo. Eles não eram mais meros colaboradores, eram confidentes, almas gêmeas unidas pela anomalia. Um dia, observando o burburinho de um mercado de rua, Elara sorriu com genuinidade rara. É estranho, não é? Toda a sujeira, as doenças, a falta de tecnologia. Mas há uma beleza nisto tudo, uma simplicidade. Elias assentiu, imaginando o ritmo frenético do seu próprio futuro. Sem internet, sem as pressões constantes, mas também sem muitos confortos. Você conseguiria viver nessa época? Após um momento de reflexão silenciosa, Elara instintivamente segurou a mão de Elias, um gesto que selou a profundidade de sua conexão. Se você está apreciando esta viagem no tempo e a complexidade dos laços que podem surgir, deixe o seu like e acompanhe esta aventura que desafia o próprio tecido da existência. A estranha paz que se instalara em seu refúgio temporal começou a ceder. Elias notou flutuações anormais nos seus sensores portáteis, assinaturas de energia diferentes, mais disruptivas do que as anomalias que estavam a mapear. Não eram a cicatriz temporal, era algo novo, ativo e se intensificava. Elara, com sua intuição aguçada, sentiu uma mudança no ar, tendo sonhos fragmentados de figuras encapuzadas e uma energia esverdeada pulsante. O clímax veio de forma abrupta e inesperada. Enquanto ajustavam um dispositivo de rastreamento no sótão, um estalido seco ecoou do andar de baixo, seguido por um grito sufocado e um silêncio pesado.
desceram as escadas com cautela. A porta da rua estava entreaberta e um envelope selado jazia no tapete. Elias o apanhou, o coração disparado. O selo de cera preta ostentava a insígnia da Kronos Corp, mas não a oficial. Era o símbolo do setor de contenção temporal não autorizada, a temida divisão que caçava renegados. A carta era curta e brutal. Sabemos onde vocês estão. O protocolo de extinção primária foi ativado. O futuro não aguarda por desvios. O tempo está se esgotando, para vocês e para o que ainda resta desta linha temporal. O chão pareceu ceder sob os pés de Elara. A ameaça não era apenas para eles. Era para toda aquela época, para as vidas reais que haviam aprendido a ver. A calmaria fora uma ilusão. O clímax emocional dera lugar ao terror. A Kronos Corp, desonesta, não apenas os havia encontrado, mas estava pronta para erradicar o problema, aniquilando aquela linha temporal inteira. Os sensores de Elias no pulso apitavam freneticamente, indicando uma distorção temporal maciça. Um cheiro acre de fumaça, diferente de chaminés, começou a invadir a casa vindo do Distrito Leste. Um pressentimento terrível atingiu Elara. Não era uma ameaça genérica, era uma catástrofe iminente, talvez orquestrada. A campainha tocou novamente, urgente. Uma voz gritou de fora. Fogo! Fogo no mercado! Está se espalhando! O mundo deles, sua bolha de tempo e amor, não apenas estava prestes a desmoronar, estava em chamas. A campainha tocou novamente, incessante. A voz estridente de fogo! Fogo no mercado! Está se espalhando, cortando o ar já tenso. Mas não era apenas a voz, era o cheiro. O fumo, denso e acre, invadiu a casa de repente, misturando-se ao odor adocicado de carvão queimado. Não era o fumo das chaminés de Londres, era o cheiro da destruição. O som de passos frenéticos na rua, de gritos aterrorizados e de um estalar distante que só poderia ser madeira a ceder ao fogo, começou a substituir o burburinho familiar da cidade. O que minutos antes era uma ameaça distante na forma de uma carta, agora era uma realidade ardente e iminente. Elias puxou Elara para fora da casa, o dispositivo de rastreamento no seu pulso a piscar vermelha e freneticamente. Um coro de alarmes eletrônicos que era quase inaudível sob o clamor da rua. A cena que os esperava era de um pesadelo pintado com tons de laranja e preto. O céu noturno, antes escuro e salpicado de estrelas tímidas, era agora uma cúpula alaranjada e fumegante, iluminada pelo brilho insaciável das chamas. A leste, na direção do mercado, uma torre de fumaça negra e espessa subia, contorcendo-se como uma cobra gigante a engolir a lua. Faíscas voavam como vagalumes mortais, levadas pelo vento, ameaçando incendiar tudo em seu caminho. O caos era absoluto. Pessoas corriam em todas as direções, algumas carregando poucos pertences, outras apenas as roupas do corpo, os rostos contorcidos pelo pavor. Os gritos de água, ajuda e crianças misturavam-se com o rugido do fogo, criando uma sinfonia infernal. Carroças atreladas a cavalos assustados tentavam abrir caminho por entre a multidão, atropelando quem não era rápido o suficiente. O fedor de madeira em brasa, de tecido queimado e de fuligem impregnava tudo, ardendo nas narinas e na garganta. Era uma Londres em pânico, uma cidade que a tecnologia de Elias e o tempo de Elara não podiam conter. Isto não é um acidente, Elara, Elias disse, a voz tensa, quase inaudível acima do tumulto. O seu olhar varria a multidão, os seus olhos treinados a procurar padrões, anomalias. A distorção temporal no meu sensor está diretamente ligada ao epicentro do fogo. É forte, concentrada. Alguém causou isto. Elara sentiu o chão tremer sob os pés. Não apenas pela corrida da multidão, mas por uma ressonância mais profunda, o pulsar da destruição em massa. Ela viu um prédio a poucos quarteirões de distância, uma residência que ela conhecia por ter um pequeno café, onde tomavam chá, engolido por chamas que dançavam com uma ferocidade quase sobrenatural. Ela pensou nos rostos amigáveis que os atendiam, nas famílias que viviam ali. A promessa da carta, protocolo de extinção primária, ecoou em sua mente, fria e brutal. Eles não estavam apenas atrás deles. Estavam obliterando a própria linha do tempo. Um estrondo ensurdecedor fez com que Elara se encolhesse. O som de um telhado a desabar, seguido por uma nuvem de fumaça e detritos que engoliu a rua à frente. O calor era palpável, como se estivessem à beira de um forno crematório. Eles precisavam sair dali, mas para onde? O seu refúgio, a casa que os abrigou e testemunhou a profundidade do seu laço, agora parecia um alvo vulnerável. Uma ilha prestes a ser engolida pela maré de fogo. Elias agarrou a mão de Elara, os seus olhos transmitindo uma urgência que não precisava de palavras. Temos que ir para o oeste, longe do fogo. Os agentes vão estar aqui. Enquanto corriam contra a corrente da multidão em pânico, Elara tropeçou em um tijolo solto.
Elias a puxou, a protegendo de ser esmagada pela massa humana. Um homem, com a barba chamuscada e os olhos vermelhos de pânico, esbarrou neles, murmurando orações sem sentido. O desespero era uma doença contagiosa que se espalhava mais rápido que o fogo. Elara sentiu uma pontada de culpa avassaladora. Era por causa deles? Por causa da sua intromissão no tempo? De repente, um lampejo de luz esverdeada chamou a atenção de Elias no meio da fumaça e da escuridão. Não era o fogo, nem as luzes a gás da rua. Era um brilho frio, alienígena, emanando de um beco adjacente. Ali! Ele gritou, puxando Elara para fora do caminho da multidão. No beco, um corpo jazia inerte, e ao seu lado, caído na fuligem, estava um pequeno dispositivo metálico, com um cristal esverdeado a pulsar fracamente. Era inconfundivelmente tecnologia da Kronos Corp, mas não dos modelos que Elias conhecia. Era um disruptor temporal de baixa potência, modificado para amplificar a combustão. A prova que ele precisava. É deles, Elias afirmou, a voz carregada de raiva e desespero. Estão a usar a nossa tecnologia para incinerar esta era, para limpar a anomalia. Enquanto Elias se inclinava para examinar o dispositivo, um som de passos pesados ecoou do fundo do beco. 2 vultos surgiram da fumaça, altos e encapuzados, as suas silhuetas destoando da multidão em pânico. Não corriam como os outros, moviam-se com uma determinação fria e calculada. Elara reconheceu a postura militar, o ar de autoridade sinistra que emanava deles. Eram os caçadores. Eles nos encontraram, Elara sussurrou, o terror gelado apertando-lhe o peito. A carta não era um aviso, era uma declaração de guerra. Elias levantou-se rapidamente, o disruptor em suas mãos. Um brilho de desafio nos olhos, mas também de profunda frustração. A sua missão de proteger a integridade do tempo havia sido corrompida, usada como arma de destruição em massa pela sua própria corporação. O seu ideal, o seu legado, estava a arder à sua volta. Largue o artefato, Elias Vance. Uma voz eletrônica e desprovida de emoção soou do vulto mais próximo. Era o modulador de voz padrão dos agentes do setor de contenção, projetado para instigar medo. A resistência primária está violada. A linha do tempo será restaurada. Restaurada? Elias cuspiu, o som do fogo rugindo em seus ouvidos. Vocês estão incinerando vidas. Isto não é restauração, é genocídio. Os agentes não responderam com palavras, mas com um movimento. Um deles estendeu a mão e um pulso de energia azulada disparou, atingindo uma pilha de caixas de madeira empilhadas perto deles, que imediatamente explodiram em chamas. Um aviso claro. Eles não estavam ali para negociar. Corra! Elias gritou, empurrando Elara na direção oposta, para fora do beco e de volta para a rua caótica. Ele sabia que não podiam confrontar os agentes, não sem os seus próprios recursos tecnológicos, que estavam espalhados pela casa ou perdidos no tempo. Agora, eles eram apenas 2 indivíduos contra uma força implacável, armados com tecnologia do futuro e com o inferno a seus pés. Eles correram, desviando-se de escombros em chamas, pulando sobre corpos caídos, a fumaça a sufocá-los, a visão turva. Cada esquina revelava mais destruição, mais desespero. A arquitetura vitoriana que Elara tinha vindo para admirar e, de alguma forma, preservar, estava a ser consumida, as suas fachadas intrincadas a desmoronar-se em pó e cinzas. O medo de perder tudo os inundou. Não apenas a sua própria segurança, mas a totalidade da sua missão. O mapa temporal, as anomalias que eles esperavam corrigir, a esperança de Elara de encontrar uma resposta para a sua própria história. Tudo parecia inútil agora. Como poderiam corrigir uma anomalia quando a linha do tempo estava a ser deliberadamente desintegrada? Como poderiam salvar o passado quando o próprio presente estava a ser apagado por um fogo que consumia não apenas estruturas, mas memórias e futuros? O seu lar temporário, o seu refúgio, era agora parte da zona de perigo. Não podiam voltar. Os seus instrumentos, as suas roupas sobressalentes, os registros que haviam compilado, tudo estava perdido ou inacessível, provavelmente consumido pelas chamas ou descoberto pelos agentes. Eles estavam no meio de um século que não era o deles, nus de recursos, perseguidos pela sua própria era, e com a ameaça de toda a linha do tempo ser apagada. Elara sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, quente no meio do calor insuportável, misturando-se com a fuligem. Ela não chorava pela perda material, mas pela perda da esperança. Ela veio para salvar, para consertar, para entender. Agora, ela era parte da destruição. Elias, ao seu lado, tinha o rosto sombrio, uma mistura de fúria e resignação. Ele havia jurado proteger o tempo e agora era cúmplice indireto de sua desintegração. A cada passo, o mundo parecia encolher, as opções diminuírem. O fogo se espalhava incontrolavelmente.
As ruas se tornavam armadilhas mortais, e os agentes estavam sempre um passo atrás. Eles haviam perdido a casa, os seus recursos, a segurança da sua bolha temporal. Mais do que isso, eles estavam perdendo a própria essência do porquê vieram. Aquele pedaço de história que Elara sonhava em proteger, em que Elias via a delicadeza da existência, estava a ser reduzido a cinzas. Eles estavam completamente sozinhos, despojados de tudo, no meio de um incêndio apocalíptico, com um inimigo implacável em seus calcanhares. A tempestade não estava apenas começando, ela já os havia engolido. O silêncio era uma chapa de gelo fina, prestes a quebrar sob o peso da verdade. A mão de Helena tremia ligeiramente enquanto ela erguia o documento, não para ameaçar, mas para iluminar. A luz da sala de conferências refletiu no papel, tornando as letras impressas momentaneamente ilegíveis um breve e cruel adiamento. Diretor Vasconcelos, sentado à cabeceira da longa mesa de mogno, parecia ter perdido toda a cor. Seus olhos, antes inquisidores, agora eram poças de puro pavor. Os outros membros do conselho, figuras outrora imponentes, estavam paralisados, a respiração suspensa, o olhar fixo no que Helena segurava. Este é o relatório forense. A voz de Helena cortou o ar, clara, firme, apesar do terremoto em seu peito. Não o rascunho, não a versão editada, o original. Encontrei-o no arquivo morto, onde foi deliberadamente ocultado, com a assinatura e o carimbo do Dr. Elias Nogueira, o legista-chefe da época. Ela não gritava, mas cada palavra carregava o peso de anos de injustiça, de mentiras habilmente tecidas, de vidas destruídas. Ele contradiz cada declaração que esta empresa fez nos últimos 3 anos sobre o incidente da ala pediátrica. Ele detalha, com precisão médica inquestionável, a negligência sistêmica, a falha nos protocolos de segurança e, mais grave, a causa real da morte de Mariana e de outras crianças. Um murmúrio abafado percorreu a sala. A senhora Almeida, mãe de outra vítima, que estava sentada na primeira fila, levou as mãos à boca, os olhos marejados de uma esperança agonizante, misturada à dor renovada. O som das cadeiras rangendo, o crepitar de um copo de água quebrado, o gelo estava finalmente se partindo. Vasconcelos se levantou bruscamente, derrubando a cadeira atrás de si com um baque surdo. Isto é um absurdo, uma falsificação grotesca. Helena, você está sendo manipulada, ou pior, está por trás de uma trama para difamar esta instituição. Sua voz estava embargada pelo pânico, tentando sufocar a verdade com a força da autoridade, um truque velho e que, por tempo demais, havia funcionado. Ele tentou avançar, mas o segurança, antes um mero observador, deu um passo discreto, interpondo-se. Não é uma falsificação, Helena retrucou, erguendo o relatório um pouco mais alto para que todos pudessem ver o timbre e a data. Está assinado, datado e tem anexas as fotografias originais da autópsia, as análises de toxicologia que foram omitidas do relatório final. Estas análises comprovam a presença de uma substância contaminante no sistema de ventilação, que foi ignorada, apesar dos avisos internos. Mariana não morreu de uma infecção oportunista, como foi convenientemente divulgado. Ela morreu de insuficiência respiratória aguda causada por essa substância. E a empresa sabia, vocês sabiam. A acusação pairava no ar, densa e inescapável. Vasconcelos, com o rosto vermelho, tentou uma última cartada de bravata. Você não tem provas de que nós sabíamos. Este é um relatório antigo de um funcionário que já não está conosco. É leviano, é irresponsável. O Dr. Nogueira não está mais conosco porque foi convenientemente transferido para um laboratório no interior. Com um acordo de confidencialidade milionário, assinado pelo seu gabinete, diretor Vasconcelos, Helena revelou, puxando outro documento de sua pasta, uma cópia do acordo. E eu tenho testemunhas. Tenho os registros de e-mail de aviso do chefe da manutenção que foram arquivados e ignorados. Tenho as atas das reuniões onde o problema do sistema de ventilação foi discutido e onde a decisão de minimizar danos à reputação foi priorizada sobre a segurança dos pacientes. A sala explodiu em conversas sussurradas, indignadas. Os olhares se voltaram de Vasconcelos para Helena, de descrença para uma crescente e nauseante certeza. O conselheiro jurídico da empresa, Dr. Mendes, que até então mantivera uma postura impassível, palideceu. Ele sabia o peso daquelas palavras, as implicações legais, a ruína que se anunciava. Como você obteve tudo isso? Vasconcelos sibilou, sua voz agora um rosnado baixo, a máscara de dignidade finalmente desfeita, revelando um homem aterrorizado e desesperado. Tive ajuda, Helena respondeu, lançando um olhar de agradecimento discreto para um colega mais velho, o Sr. Rodrigues, que havia arriscado sua própria carreira para guiá-la através do labirinto burocrático da empresa. Pessoas que, ao contrário de você, ainda têm alguma consciência.
pessoas que se cansaram de ver a verdade ser enterrada. O rosto de Vasconcelos contorceu-se. Ele deu um passo em direção a Helena, mas o segurança, prevendo o movimento, intercedeu. Senhor Vasconcelos, por favor, mantenha a calma. Calma! Vasconcelos berrou, sua voz rachada. Esta mulher está tentando destruir tudo o que construí. Ela está mentindo. Ele olhou em volta, implorando com os olhos para os outros membros do conselho, mas seus rostos eram de pedra ou de horror. Alguns já pegavam seus telefones, sem dúvida ligando para advogados, para suas famílias. O navio estava afundando e Vasconcelos estava no comando. Foi a senhora Almeida quem se levantou, a voz embargada pela dor e pela fúria há muito contida. Mentindo? Minha filha morreu por causa da sua mentira. Quantas outras mães choraram por causa da sua ganância? Quantas famílias foram desfeitas por causa do seu sigilo? Ela apontou um dedo trêmulo para Vasconcelos. Você nos disse que era um acidente, uma tragédia imprevisível. Você nos ofereceu um acordo para nos calar. Um acordo para encobrir o sangue de crianças inocentes. A emoção da senhora Almeida ressoou pela sala. Não era apenas uma questão de números ou de leis, era uma questão de humanidade, de moralidade, de vidas. As lágrimas da mãe eram mais poderosas do que qualquer discurso jurídico. Helena, sentindo o ímpeto, seguiu. Não foi um acidente. Foi uma série de decisões. Decisões tomadas para proteger lucros, para proteger reputações, decisões que condenaram Mariana e outras crianças. E o relatório original do Dr. Nogueira, juntamente com as provas que coletei, é a prova irrefutável. Ela estendeu o relatório para o centro da mesa, convidando qualquer um a examiná-lo. O Dr. Mendes, o conselheiro jurídico, foi o primeiro a se mover. Com passos pesados, ele se aproximou, pegou o documento, seus olhos percorrendo as páginas com uma velocidade alarmante. Sua mandíbula ficou tensa. Ele não precisava ler tudo. Os cabeçalhos, os anexos mencionados, o nome do Dr. Nogueira em um contexto tão explosivo eram suficientes. Ele se virou para Vasconcelos, a expressão de um homem cujo mundo acabara de ser irremediavelmente virado de cabeça para baixo. Diretor, isto é catastrófico. A palavra ecoou na sala, catastrófico. Para a empresa, sim, mas para as famílias, era a validação de uma dor que jamais seria mitigada. Vasconcelos, encurralado, percebeu que não havia mais para onde correr. Seu rosto era uma máscara de derrota e ódio. Ele olhou para Helena, um ódio frio e venenoso em seus olhos. Você vai se arrepender disso, Helena? Vai se arrepender profundamente? Eu já me arrependi tempo demais de não ter agido antes. Helena respondeu inabalável. Me arrependi de ter calado, de ter duvidado da minha própria intuição, mas hoje eu não me arrependo de nada. A verdade precisava vir à tona. Nesse momento, as portas da sala se abriram abruptamente. Não eram os seguranças da empresa, mas sim agentes da Polícia Federal e promotores, que haviam sido alertados por uma fonte anônima. O promotor Torres, uma figura conhecida por sua integridade, entrou à frente, seu olhar penetrante varrendo a sala antes de se fixar em Vasconcelos. Diretor Vasconcelos, o promotor declarou, sua voz ressoando com autoridade incontestável. Estamos aqui com um mandado de busca e apreensão. Recebemos informações sobre a possível ocultação de provas e negligência criminosa envolvendo um incidente pediátrico de 3 anos atrás. E com base no que acabei de presenciar, parece que essas informações eram, de fato, bastante precisas. Os policiais federais avançaram, alguns se dirigindo a Vasconcelos, outros começando a coletar documentos da mesa. Vasconcelos tentou protestar, mas suas palavras eram inaudíveis sob o burburinho de choque e o som das algemas sendo preparadas. A visão do diretor, antes tão intocável sendo confrontado pela lei, era um espetáculo que poucos na sala esperavam ver. Era o clímax da queda, a justiça começando a ser servida. Os pais das vítimas, que haviam permanecido em silêncio por um longo tempo, romperam em lágrimas e, em alguns casos, em gritos abafados de alívio e indignação. Justiça! Justiça por Mariana! O grito da senhora Almeida, quase um lamento, ecoou, seguido por outros. Justiça por todas as crianças! Era um coro de desabafo, de dor, de uma ferida que começava a cicatrizar, ainda que com uma cicatriz profunda e permanente. Helena observava a cena, uma onda de exaustão a atingindo. O alívio era imenso, mas misturado a uma tristeza profunda pelo que precisou acontecer para que se chegasse a esse ponto. Vasconcelos foi escoltado para fora da sala, seu rosto contorcido de raiva e desespero, evitando o olhar de todos, especialmente o de Helena. Sua partida, antes um homem de poder absoluto, agora um réu, era o símbolo da reversão da injustiça. A sala, antes um santuário de segredos, agora era um palco de revelações, de promessas de responsabilização. Os outros membros do conselho estavam atônitos, alguns tentando se desvincular.
Outros já antecipando as repercussões jurídicas e de imagem. A crise, em sua fase mais aguda, havia passado. A verdade estava exposta, nua e inegável para o mundo ver. Helena sentiu um peso sair de seus ombros, um fardo que ela não sabia que carregava até aquele momento. Mas, olhando para os rostos ainda marcados pela dor das famílias, para a senhora Almeida, que agora chorava nos braços do marido, ela sabia que a batalha estava longe de terminar. A justiça humana havia dado seu primeiro passo, mas a dor, o luto, a desconfiança permaneceriam. O promotor Torres se aproximou dela. Senhora Helena, suas provas e sua coragem foram cruciais. Este é apenas o começo de um longo processo, mas a verdade agora tem uma chance. Ele estendeu a mão e Helena a apertou, sentindo o aperto firme de uma aliança em nome da retidão. Os flashes das câmeras, que esperavam do lado de fora da empresa, começaram a pipocar enquanto Vasconcelos era levado. A história, que a empresa tentou enterrar, agora seria manchete. O nome de Mariana e das outras crianças seria falado, não como meras vítimas, mas como o catalisador de uma necessária e dolorosa revelação. Helena saiu da sala, sentindo o ar frio do fim da tarde em seu rosto. O sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e roxo, um contraste sereno com a tempestade que acabara de passar. Ela estava exausta, mas havia uma quietude em sua alma. O segredo havia sido gritado, o confronto havia acontecido. A justiça, à sua maneira, começava a se desenhar. Mas e agora? O que viria depois do desmoronamento de tudo? A empresa, as famílias, a própria Helena? O amanhã era uma tela em branco, preenchida apenas pelas sombras das consequências e pela tênue luz de uma nova esperança. A crise havia passado, a verdade estava lá fora, mas o futuro, esse, era a parte mais incerta de todas. O silêncio que se seguiu à tempestade era apenas o prelúdio de um novo e desafiador capítulo. Os dias que se seguiram à queda de Elara foram marcados por um silêncio pesado, diferente de qualquer outro que nome do protagonista já tivesse experimentado. Não era o silêncio da noite espreitando o perigo, nem o da vigília tensa antes da batalha, mas o silêncio da exaustão profunda, da dor palpável, misturado com o alívio embriagador de uma ameaça finalmente extinta. A poeira da destruição ainda pairava no ar. O cheiro de fumaça e perda impregnava as casas e os corações. As primeiras horas foram dedicadas a honrar os caídos, a cuidar dos feridos e a absorver a magnitude do que havia sido conquistado e perdido. Nome do protagonista. Caminhava entre as ruínas, não como o guerreiro vitorioso, mas como o pastor que avalia o rebanho após a investida do lobo, cada cicatriz, cada perda, gravada em sua alma. A comunidade, embora livre, estava em cacos, casas destruídas, campos queimados, corações quebrados. Mas, em cada olhar cansado que encontrava, havia também uma centelha de esperança, uma gratidão silenciosa que, nome do protagonista, sentia como um fardo e uma bênção. Meses se passaram, virando-se para 1 ano, e com eles a ferida aberta da guerra começou a cicatrizar. Não foi um processo rápido nem fácil. A reconstrução foi dolorosa, tijolo por tijolo, semente por semente. Nome do protagonista, agora aclamado como líder e protetor, não se afastou das tarefas mundanas. Ele não se sentou em um trono imaginário, mas pegou ferramentas, ajudou a levantar paredes, a limpar escombros. Sua presença constante era um lembrete vivo de que a força de um povo reside não apenas na sua capacidade de lutar, mas na sua resiliência para renascer. A cura emocional foi tão vital quanto a física. Noites eram preenchidas com histórias de bravura e lembranças dos que se foram, compartilhadas ao redor de fogueiras que antes sinalizavam perigo e agora emanavam calor e camaradagem. Os anciãos da aldeia, com sua sabedoria ancestral, guiavam rituais de luto e renovação, tecendo novas lendas de esperança a partir das cinzas da tragédia. As crianças, livres do medo que pairava sobre suas vidas, voltaram a rir e a brincar, seus sons inocentes preenchendo o vale com a promessa de um futuro. A honra de nome do protagonista, manchada e questionada no passado, foi restaurada além de qualquer dúvida. Aqueles que antes duvidaram, agora o viam como o verdadeiro guardião, o farol que guiou a comunidade através da mais escura das noites. Seu nome era pronunciado com reverência, não por medo ou obrigação, mas por respeito genuíno e gratidão. A justiça havia sido feita e a verdade prevaleceu, não apenas nas ações de nome do protagonista, mas na união e no perdão que o povo demonstrou entre si. A terra, generosa em seu perdão, começou a responder aos esforços de seu povo. As sementes plantadas em solo fértil, irrigadas pelo suor e pelas lágrimas, brotaram com uma força renovada.
E quando o sol do outono tingiu as montanhas de ouro e cobre, a primeira grande colheita desde a guerra foi celebrada com uma alegria que beirava a euforia. Os celeiros, vazios por tanto tempo, voltaram a se encher, e a fartura era um símbolo tangível de que a vida, de fato, vencia a morte. Foi nesse cenário de renovação, em meio ao Festival da Colheita, que outro tipo de semente brotou no coração da comunidade. A luz que, nome do protagonista, havia irradiado na batalha, se estendia agora para sua vida pessoal. Desde que o terror de Elara fora dissipado, um laço profundo havia se forjado entre ele e Nome da Amada, a mulher que permaneceu ao seu lado, que acreditou nele quando poucos o fizeram, e que partilhou tanto de sua dor quanto de sua esperança. Sob o brilho de 1000 lanternas de papel, suspensas entre as árvores carregadas de frutas, e ao som de flautas e tambores que celebravam a vida, Nome do protagonista e Nome da Amada uniram-se em matrimônio. Não foi uma cerimônia de pompa e circunstância real, mas um pacto de amor e companheirismo selado diante de seu povo renascido. Seus votos eram simples, mas carregados do peso de tudo o que haviam superado. Lealdade, apoio e a promessa de construir juntos um futuro de paz. O casamento foi uma celebração não apenas de seu amor, mas da crença inabalável na continuidade da vida, na beleza da união e na força da família. A comunidade inteira dançou e cantou, abençoando a nova união como o símbolo máximo de um novo começo. E como se a vida quisesse selar essa promessa com o mais puro dos presentes, não muito tempo depois do casamento, a notícia de que Nome da Amada esperava um filho varreu o vale como uma brisa suave e esperançosa. O anúncio foi recebido com lágrimas de alegria e um coro de bênçãos. Um novo ser, nascido da união do protetor e de sua amada, em um mundo reconstruído. Um filho. A encarnação de toda a luta, de todo o sofrimento e, acima de tudo, de toda a fé. Era a promessa de gerações futuras, a garantia de que a história continuaria, que o legado de resiliência e amor seria passado adiante. Em uma tarde tranquila, com o sol poente pintando o céu com tons de laranja e roxo sobre o vale agora próspero, Nome do protagonista sentou-se na varanda de sua nova casa, com Nome da Amada aconchegada ao seu lado, a mão dela repousando sobre sua barriga visivelmente arredondada. O ar fresco trazia o perfume das flores silvestres e o murmúrio distante das crianças brincando. Ele observou os campos de trigo dourados que se estendiam até onde a vista alcançava, as casas com telhados recém-reparados, o brilho do rio que corria livre. Não havia mais a sombra de Elara. Havia paz. Uma paz conquistada a duras penas, mas por isso mesmo, mais preciosa. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o calor da mão de Nome da Amada e a suave vibração da nova vida que crescia dentro dela. A jornada fora longa e cheia de perigos, mas eles haviam chegado ao seu destino. Não era o fim de todas as lutas, pois a vida sempre traria novos desafios, mas era o começo de um novo capítulo. Um capítulo de amor, família e esperança. Nome do protagonista. Abriu os olhos e olhou para Nome da Amada, que sorriu para ele com os olhos cheios de uma luz que rivalizava com a do pôr do sol. Ele pegou a mão dela e a beijou suavemente. O coração do guerreiro agora era o coração de um marido, de um pai, de um líder que compreendia que a maior vitória não estava em empunhar a espada, mas em cultivar a vida. A fé que o impulsionara através dos momentos mais sombrios agora florescia em sua alma, mostrando que, mesmo após a mais terrível das tempestades, o sol sempre retorna para aquecer a terra e nutrir a semente da esperança. E assim, o vale e o coração de Nome do protagonista encontraram sua redenção, florescendo em uma paz que prometia durar por muitas e muitas estações. A história de sua luta seria contada por gerações, um testemunho de que a coragem, a verdade e o amor podem sim reconstruir o mundo. Alto certo. A jornada de Nome do protagonista chegou ao fim, mas a mensagem de sua história ressoa para sempre. Se você foi tocado por esta saga de coragem, redenção e renovação, convido você a embarcar em sua própria jornada de reflexão. Deixe seu like. Se esta história inspirou você a acreditar na força da superação e na beleza dos novos começos, inscreva-se no canal. Para não perder futuras narrativas que acendem a chama da esperança e da fé em nossos corações. Compartilhe este conto com amigos e familiares que precisam de um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre trará a promessa de um novo dia. Acredite sempre na sua própria força, na capacidade de se reerguer e de transformar a dor em esperança. Que a fé seja seu guia e que cada final seja apenas o prelúdio de um recomeço ainda mais grandioso.
A vida é um ciclo de tempestades e calmaria, e em cada um deles reside a oportunidade de florescer.